A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou hoje uma operação contra membros de torcidas organizadas envolvidos nos confrontos antes do Clássico das Multidões no dia 1º de fevereiro desse ano. A operação contra a pista investiga membros de torcidas organizadas pelos crimes de provocação de tumulto, lesão corporal, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Estão sendo cumpridos 42 mandados de prisão, 24 de busca e apreensão, 3 de internação provisória de menores, além de sequestro de bens. Todos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ipojuca, Paulista e Igaraçu, no Grande Recife, e também em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do Estado. Os membros de torcidas organizadas envolvidos nos confrontos do Clássico das Multidões e os materiais apreendidos foram levados para a sede da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, o CORE, da Polícia Civil, em Olinda. No dia 1º de fevereiro deste ano, as ruas do Recife viraram um verdadeiro cenário de guerra, em uma sequência de brigas de torcidas organizadas, horas antes do Clássico das Multidões, entre o Santa Cruz e o Sport, em uma partida válida pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. 14 pessoas foram presas e 12 ficaram feridas. O Santa Cruz e o Sport chegaram a ser punidos com jogos de portões fechados, mas a restrição foi suspensa, com a aplicação de medidas administrativas, como o cadastro biométrico de torcedores para o acesso aos estádios. Agora há pouco, a Secretaria de Defesa Social convocou a imprensa para trazer mais detalhes sobre essa mega operação que aconteceu na manhã de hoje. Dominique de Castro, que é secretária de Defesa Social em exercício, falou sobre o caso. Eu acho que hoje o governo e a SDS apresentam uma resposta para a sociedade. É importante frisar que no dia 1º já foram efetivadas mais de uma dezena de prisões. Mas a partir daquele dia a gente começou um trabalho de identificar os autores. Era uma massa, né, e eu costumo dizer, eu gostaria de reafirmar isso, em que não havia vítimas. Haviam pessoas que estavam dispostas a se lesionarem entre si. Houve pessoas que foram lesionadas naquele dia e pessoas que lesionaram, mas não há vítimas. Ambos os grupos criminosos estavam ali com o mesmo fim, que eram agredir e lesionar um ao outro. E desde aquele momento a gente começou a investigar. Pelas imagens que foram captadas, que foram difundidas nas redes sociais, nos veículos de imprensa, com muita ajuda popular. Então eu acho que isso demonstra que a sociedade não aguenta isso mais. Esse histórico de violência relacionado ao futebol no estado de Pernambuco já é uma indisposição, um desagrado de toda a sociedade pernambucana. A gente vê isso pela investigação. Muitas pessoas foram identificadas com a ajuda da população de Pernambuco. Pessoas que se manifestaram nas nossas redes sociais, pessoas que procuraram a Polícia Civil, pessoas que entraram em contato com a ouvidoria e disseram: eu identifiquei aquela pessoa e a gente conseguiu. Porque muitas vezes a gente consegue captar uma imagem, mas individualizar a gente ainda tem uma dificuldade. Foram 45 mandados de prisão, na verdade 42 mandados de prisão e 3 de internação de menores de idade, dos quais hoje fizemos cumprimento de 21 deles. É importante frisar que, inclusive, dentre as pessoas que foram presas hoje, existe uma que estava presa na cidade de Fortaleza por envolvimento com ato de violência em Fortaleza. Então, são pessoas que usam o futebol como desculpa para praticar crimes, mas isso nada tem a ver com futebol. Os clubes hoje, os 3 principais clubes que têm vínculo, né, que essas torcidas tentam se vincular a esses clubes, já compreenderam isso. E muitos deles, todos os 3, já começaram a implementar medidas para evitar, alguns já completamente. Então, já temos estádios aqui com reconhecimento facial 100% para ingresso no estádio. Isso facilita muito. Se vocês perceberem, em jogos anteriores, uma pessoa que jogou uma pedra no campo já foi identificada e já foi banida daquele estádio. É isso que a sociedade de Pernambuco tem que fazer. Diferenciar o que é futebol, o que é alegria, o que é festa, o que é paixão, do que é crime. Raul Jungues, que é titular da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva, também conversou com a imprensa.
Bom, no dia dos fatos, a gente conseguiu efetuar a prisão de 12 pessoas ali em flagrante que continuam presas preventivamente e hoje a gente está deflagrando um outro momento da operação. Naquele dia elas foram presas em flagrante, tá? Ou seja, cometendo os atos ilícitos ali. Hoje a gente teve que fazer o que? A investigação, senhores, que é uma medida cautelar ou uma temporária ou uma preventiva. Nós estamos trabalhando com prisões temporárias no momento, tá? Que são prisões que passam pelo crivo do Ministério Público e do Judiciário para que sejam decretadas. Então, naquela época foram 12 prisões e hoje nós estamos realizando mais 21 prisões. Entre esses presos, delegado, destaque para quem? As pessoas que realmente cometeram aquela cena grotesca, basicamente ali da introdução daquele cabo de vassoura em um dos envolvidos nos atos, que também já está preso, 2 daquelas pessoas ali estão detidas. Falta uma pessoa ainda. Agora, dos 42, 21 foram presos. Os outros estão foragidos? Sim, é como eu expliquei aqui no começo, né, gente, para todos, o que acontece? Essas pessoas sabem do trabalho que a gente já vem fazendo aqui e elas têm ligações, essas torcidas organizadas, elas possuem ligações com outras torcidas organizadas violentas também e acabam fugindo para outros estados. Prova disso foi que uma das pessoas foi presa lá no Ceará. Em outras investigações a gente já fez prisões no Pará, já fez prisões no Rio de Janeiro, então é comum isso, tá? Então esse número e a gente já tinha informação de que muitos já estavam foragidos desde o começo dos fatos. Então essas pessoas que foram hoje, foram pessoas que foram confirmadas agora aqui na nossa região metropolitana e foram presas. As outras se encontram agora foragidas e a gente vai correr atrás delas também. Até agora, o que foi apreendido? Bom, a investigação está bem robusta, senhores, então a gente buscou o quê? A gente buscou aparelhos celulares ali para identificar realmente outras pessoas envolvidas. A gente tem aparelhos celulares apreendidos e vamos buscar agora. Além dos veículos utilizados, algumas motocicletas foram utilizadas como instrumento do crime ali para fazer essa perseguição às vítimas, fica claro isso na imagem, e também são utilizadas por essas torcidas como um balizador ali para saber aonde está a outra torcida. Também há 4 motos que foi dado sequestro para elas e vão ser apreendidas. Delegado, algumas pessoas aparecem sem roupas nas imagens. Isso não é por acaso, né? Exatamente. Nessa subcultura aí delinquente envolvendo essas torcidas violentas, um dos resultados que elas cometem ali é a retirada das roupas, dos pertences digamos, entre aspas, vítima, né, dos envolvidos. Por quê? Porque elas postam isso em redes sociais como se fosse uma premiação de subjugar a outra torcida. Que bom que a polícia mostrou toda a efetividade após, claro, naturalmente todo esse caso, trazendo essa operação ao longo desse mês de investigação para poder de fato prender os responsáveis. Agora também é necessário que haja uma estratégia para conseguir inibir esse tipo de crime, essas confusões que só trouxeram medo para quem vive na região metropolitana do Recife.